Vamos falar da Ponte Preta, a macaca na tela da Band. De volta à zona de rebaixamento da Série B, a Ponte Preta dessa vez não vai ter muito tempo para treinar antes do confronto direto contra o Londrina. Os dois times se enfrentam amanhã às 7 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Jogo que vale muito para as duas equipes. Foram somente 13 pontos somados e apenas 2 vitórias até agora na competição. Mas para Gilson Kleina isso não é motivo para desacreditar. Assim que nós vamos trabalhar, se não acreditar, eu não posso estar amanhã lá. Acreditar, levantar a cabeça, trabalhar. O jogo de amanhã não marca apenas um duelo para se livrar da zona de rebaixamento. Marca também mais uma partida da macaca no dia do seu aniversário. Amanhã a Ponte Preta comemora 121 anos e o retrospecto da macaca jogando na data do seu aniversário é positivo. Nos últimos 2 anos foram uma vitória e um empate. Em 2019, triunfo no derby sobre o Guarani por 1-0. Ano passado, empate com o Brasil de Pelotas fora de casa por 1-1. E nesse ano, o maior presente que a Ponte pode dar para o torcedor são os 3 pontos. É fato que o treinador ainda não encontrou a escalação ideal, mas com retorno aos poucos dos jogadores lesionados, Kleina terá mais opções para montar a equipe daqui para frente. Para o duelo de amanhã, o treinador pode optar por Niltinho ou Iago no lugar de Richard. Além disso, Kleina também terá o retorno de Cleilton, que deve voltar à zaga no lugar de Ryan. Fábio Sanches deve ser o companheiro de Cleilton. O jogador vem ganhando sequência e deve iniciar mais uma partida entre os titulares. Logo quando eu cheguei e fiz meu primeiro jogo aqui, que as coisas iam, particularmente, falando, que eu ia ganhando ritmo, que ia ganhando aí mais confiança, pegando aí situações de jogo. Então, as coisas tendem a melhorar, mas também conta muito com toda a equipe, com o sistema que vem sendo montado. Toda a equipe marcando, ajudando, isso facilita para nós jogadores lá da defesa. O zagueiro também comentou sobre o desentendimento que teve com Enderson Moreira, técnico do Botafogo, após a partida de domingo. Já conheço o Enderson, trabalhamos junto no Goiás, e ali foi uma discussão de jogo, no calor do jogo, todo mundo querendo vencer, mas isso é normal, coisas que acontecem no jogo onde estava um jogo disputado, e não temos punição, não foi relatado nada, então creio que não vai acontecer nada. Vamos debater já macaca, mas antes eu quero falar aqui do Iga Atacado, grande variedade de produtos para o seu dia a dia no atacado e no varejo é o Atacarejo. A melhor qualidade em alimentos, bebidas, mercearia, hortifruti e muito mais. Ofertas sensacionais todos os dias. Milho verde Stella D'Oro, 1,7 kg, R$ 13,98. Bacon, 5 pedaço, R$ 25,79 o quilo. Filé de tilápia água limpa congelado, 500 gramas, R$ 16,79 o pacote. Shampoo Seda, 325 ml, só R$ 5,59 cada. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 16 de agosto. Pague as suas compras com o cartão VR Alimentação ou muitos outros cartões também. Acesse iga.com.br. Siga também nas mídias sociais, Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Vamos falar da Ponte Preta, macaca na tela, Júlio Nascimento. Expectativa, jogo importante, mais uma vez, o 3º ano consecutivo, a Ponte joga no dia do seu aniversário, que será quarta-feira. Pois é, Batista? E joga numa situação muito delicada, A semana do aniversário da Ponte não é uma semana positiva. Uma semana de um time que vem de uma derrota complicada contra o Botafogo, de um torcedor pouco confiante na recuperação do time e do Gilson Kleina ainda com problemas para escalar esse time que vai enfrentar o Londrina. São 2 jogos dentro de casa contra times na zona de rebaixamento ou que estão flertando com a zona de rebaixamento, que deixam um ar de não obrigação,
mas dever da Ponte em conseguir essas vitórias se quiser deixar essa situação incômoda que é a zona de rebaixamento. São times que não vivem uma boa temporada, oscilaram demais e a Ponte jogando em casa precisa se impor. Precisa ser o time do segundo tempo contra o Goiás, precisa ser o time que em parte do jogo contra o CRB conseguiu um bom resultado e esquecer essa derrota para o Botafogo que foi marcada pelos erros individuais, Batistão. Vamos analisar a macaca na tela da Band. Vamos lá, Gleiger. A Ponte enfrenta um adversário, um concorrente direto. Aliás, são 2 jogos, né? A Ponte deu aí mais esses 2 jogos para o Gilson Kleina, que está na corda bamba, tal qual já havia feito na partida contra o Goiás. Lá ele ganhou, teve uma sobrevida, mas agora de novo está nesta situação. Primeiro dizer que o Gilson, ele já experimentou todo e qualquer tipo de plano tático, esquema, peças, tudo que podia fazer o Gilson já fez, né? É importante dizer que a Ponte necessita de 2 vitórias nesses 2 próximos jogos. Bom, isso aí o torcedor já sabe e todo o elenco, o Gilson, todo mundo sabe. Agora, tem que voltar o Leonaldo no time, tem que torcer para que o Rodrigão possa reunir condições para jogar. Eu não sei, viu, Batista, se eu tiraria o Ryan, porque eu gostei demais nas últimas 2 partidas do Ryan junto ali com o Fábio Sanches. Acho que casou a dupla. Hein? Por que ele vai... Porque volta o Cleilton. Cleilton volta. Cleilton volta da suspensão. E o Cleilton era o titular até então. Então pode ser, eu não tiraria também. Mas pode ser que ele volte, use aí o critério e volte com o Cleilton. Que também não estava mal, não. Mas eu acho que pela situação, né? Por tudo que a Ponte está vendo, você precisa de um jogador experiente. E o Ryan traz essa experiência para o sistema defensivo. Então, repito, Leonaldo no lugar do Locatelli. Locatelli já deu, né? Agora, o Gilson, você já viu, não tem jeito. Já tentou um pouco mais à frente. Nós vimos que não dá, não tem como. Então coloca o menino Leonaldo, que na última partida entrou muito bem, e o Niltinho no lugar do Richard. Niltinho entrou bem no jogo também. Então eu faria essas mudanças aí. Acho que a maior mudança da Ponte é na postura desses caras. Tem que ter entrega e não vacilar da forma que vacilou. Perdeu pro Botafogo? Perdeu num vacilo, tomou aquele primeiro gol e aí é difícil. Não é fácil correr atrás. Então, eu estou confiante, novamente, estou confiante. 2 vitórias nesses 2 últimos jogos, aí sim a Ponte respira para visualizar como que vai ser esse segundo turno. Vamos lá, CH, a sua opinião sobre a Ponte Preta, joga na quarta-feira em Campinas. Bom, ele tem que começar com o departamento doente da Ponte, que é o meio-campo. Essa é a primeira providência que ele tem que tomar. Tem que botar o Leonaldo para jogar e deixar o Locatelli no banco. Segunda providência, ele tem que mexer em 2 posições na frente, né? Não dá o Josiel e não dá o Richard, não dá, né? Infelizmente não dá, eu lamento muito, mas não dá. Niltinho já, e lá na frente, Rodrigão seria o ideal, mas não sei se vai ser possível. Daria um tempinho para o Kevin também, traria o Albuquerque na lateral direita e bota lá quem ele quiser do lado esquerdo. E não volta o Cleilton na zaga não, deixa o Ryan jogar mais uma partida. O Gleiger está certo. A maior mudança, além dessas nominais, é de comportamento, cabeça. Se não tiver cabeça, tem que ganhar os 2. O Gilson sabe disso. Ou ganha os 2 ou ele perde o emprego. É o futebol. Eu nem acho que ele é o principal culpado, mas é o que temos para hoje. Grupo mal formado, sobrou para o treinador. Não tem jeito. Outro vai dar jeito, Carlos Henrique? Eu até acho que não. Mas essa é a cultura, não tem mais o que fazer. Então, ou ganha. E hoje vai ter que ser no peito. Não precisa jogar bem, não precisa acontecer nada. Só a vitória. E pode ser 44 do segundo tempo para ser bem emocionante. Mas tem que vencer o jogo hoje. Amanhã. E com essas, aliás, amanhã, estou falando hoje é jogo do Guarani. Amanhã, não é? A Ponte tem que ganhar de qualquer maneira e não tem o que fazer, Batista. É ganhar ou ganhar. Olha, esse negócio de, vai mudar de treinador, mas com o mesmo elenco não vai dar certo. Aconteceu na Ponte, Campeonato Paulista. Agora, recentemente, o ano passado, Gilson Kleina. Time na zona de rebaixamento, virtual rebaixado, todo mundo, ninguém apostava uma ficha na permanência da Ponte.
Mandou o Gilson Kleina embora, colocou o João Brigatti, os mesmos jogadores, não contratou ninguém, os mesmos jogadores. Ele trouxe para dentro do processo jogadores que estavam à margem, nem eram escalados, o caso do Bruno Rodrigues. Começou a fazer gol e não só permaneceu, mas como se classificou para a segunda fase. Então, como é que não dá certo? O Remo não trocou de treinador? Veja aí a campanha que está fazendo o Remo. O Botafogo mandou o Chamusca embora, não ganhava de ninguém. Ia, sem dúvida, ficar lá no lamaçal da zona de rebaixamento. 4 vitórias seguidas do Anderson Moreira. E a Ponte fica insistindo, está cometendo o mesmo erro que cometeu o Criciúma com o Gilson Kleina. Mandou o Gilson Kleina no começo de agosto, quando estava terminando o primeiro turno, e aí já não deu tempo mais. 2019. Os 3 últimos trabalhos do Gilson Kleina foram péssimos. Pontes, zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, Criciúma saiu, o time estava em 18º lugar, e aí foi para o Náutico, pegou o time lá em cima, derrubou, deixou o time lá na zona de rebaixamento, entrou o Hélio dos Anjos, recuperou, salvou o time do Náutico, foi campeão pernambucano e está aí, fazendo essa campanha em primeiro lugar.